Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Alegria revê-los. Estamos muito felizes, deveras alegres está a nossa alma pelo convite que o pastor nos fez e também pela recepção que já começa lá na portaria, né, irmão? Chovendo. Ele falou que eu sou corajoso porque vim na chuva. Eu vim de carro, né, irmãos? Cheguei na porta ali, me deparei com três obreiros do bom, viu, pastor? Chovendo, 3 serafins, chovendo, e eles no meio da chuva, eu dizendo para eles: meu filho, entre, pelo amor de Deus, não ficar doente, tá aqui um guarda-chuva. Não, pastor, o obreiro tem que estar assim na chuva mesmo. Então o senhor, se for indicação para consagração, viu, pastor, pode consagrar profeta aí, viu? Os obreiros bons, obreiro bom é assim mesmo, não negócio de medo de chuva não. Irmãos, trago aqui hoje nossa igreja lá em São Paulo, Assembleia de Deus Ministério do Ferreira, está comemorando o culto de ação de graças do nosso presidente, pastor Levi Libarino, pela sua passagem de ano, de aniversário, e eu até mandei o link da igreja para ele, do culto, né, que eu sei que o culto aqui é transmitido. Então trago aqui para o pastor, também o pastor Gerardo, um abraço do meu presidente, da nossa Confradesp, que é a nossa Convenção Fraternal de Ministros Interestaduais do Estado de São Paulo, e também da nossa igreja Assembleia de Deus Ministério do Ferreira. Sintam-se abraçados por mim, através de mim, pela nossa igreja lá, que é co-irmã da igreja aqui. E eu disse ao meu presidente que escolheria uma igreja para estar sempre servindo ao Senhor. Então eu pedi ao pastor Gerardo que, se possível fosse, eu estaria aqui presente nos cursos de Santa Ceia, para cooperar com os irmãos, tendo em vista que a nossa igreja em São Paulo, nós temos um projeto missionário para o estado do Ceará, mas ainda está em andamento esse projeto. Nós temos hoje em torno de mais de 16 países, né? Nós temos igrejas em muitos países e em vários estados do Brasil. Tivemos uma igreja aqui no estado do Ceará, mas infelizmente o obreiro não foi constante e a igreja não conseguiu continuar, né? Então, motivo pelo qual nós estamos aqui aguardando orientações do nosso presidente para o início do trabalho missionário da Confradesp, da ADF, no estado do Ceará. Na verdade, o trabalho, um obreiro vem para cá de outro estado, a gente vem para cá não é para atrapalhar ninguém não, a gente vem para somar, né, para fazermos o trabalho de Deus juntos. E eu estou por aqui, debaixo da bênção do meu pastor, debaixo da orientação do meu pastor. Hoje estou um pouquinho barbudo, né, irmãos? Né? Para tirar um pouquinho do foco daqui de cima. Não tem mais aqui, né? Na verdade, a correria grande e nós não conseguimos a tempo hábil fazermos a nossa barba. Eu pedi ao meu pastor aqui se ele me liberava para pregar barbudo. Né? Ele disse: pastor, a igreja é madura, não se preocupe. Mas eu estou vendo um irmão ali barbudinho lá atrás também, eu fico feliz que eu não estou só. Amados, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis, e parabéns ao pastor Gerardo e a toda a igreja, aos obreiros, pela iniciativa de estarem recebendo o curso do Stadec, né? Eu sou teólogo também e sei a importância que é a igreja quando ela tem instrução bíblica diferenciada, né? A escola bíblica que nós temos é a melhor faculdade teológica que nós temos, sim. Né? Todos os pastores, inclusive, participam da escola bíblica como alunos. Então, a escola bíblica certamente é a nossa melhor escola de teologia. Porém, amados irmãos, o curso teológico ele tem uma amplitude maior, né? Então, existe uma amplitude maior, existem várias disciplinas, né, para que os irmãos possam interpretar melhor o conhecimento da palavra de Deus. Então, parabéns ao pastor por essa iniciativa. Para mim fica um pouco mais difícil agora, né? Porque eu antigamente estava ensinando os irmãos só da escola bíblica, agora eu vou começar a ensinar, vou dar doutrina aqui, a mensagem da palavra de Deus para um monte de teólogo, aí aumenta um pouco mais a responsabilidade, tá, irmão? Então vamos tendo paciência comigo aí, viu?
Quem encontrou o livro do Gênesis aí, por gentileza, abra comigo o capítulo de número 12. E nós vamos discorrer nessa noite sobre o tema Princípios da chamada divina. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, e o verso de número 1 diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Verso de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor havia lhe dito. Amém, queridos? Eu acredito que a grande maioria dos irmãos já devem ter ouvido, inclusive o pastor Gerardo, demais obreiros aqui, bons pregadores, falar sobre Abraão, né? Sobre esse livro tão rico, né, de grandes histórias patriarcais que é o livro do Gênesis. A história de Abraão, amados irmãos, é uma das histórias mais magníficas de toda a Bíblia, tão digna de adentrar a galeria dos heróis da fé, e Abraão ostenta o título de pai da fé. A Bíblia diz que Abraão foi um homem tão obediente a Deus, que Deus o considerou amigo. Você tem noção o que é o próprio Deus dar testemunho de você, dizer: você é meu amigo? Abraão era um homem que a sua origem parece que era distorcida de qualquer chamada de Deus. E aí começa o primeiro princípio, ou princípio da chamada. Um dos princípios da chamada é que a chamada de Deus é complexa. A chamada de Deus foge padrão. A chamada de Deus, ela não tem lógica. Deus não chama pessoas capacitadas. Não é porque você estudou, porque você fez curso, porque você é advogado, porque você é médico, porque você é professor, que você tem capacidade para a obra do Senhor, porque a obra de Deus, ela é espiritual, é outro mundo, é outro ambiente, é outra realidade. Então, um dos princípios da chamada é que existe uma complexidade na chamada de Deus, ou seja, Deus não chama pela lógica, Deus chama porque Ele, aleluia, chamou, Ele escolheu. Se não foste vós que me escolheste a mim, eu que escolhi a vós. Então é Deus quem determina quem é chamado, quem é escolhido e quem não é. Então a primeira coisa que a gente vai levar em conta é que tudo que eu aprendi lá fora não tem valor aqui dentro. Pode ser que a gente agregue alguma coisa. Eu, como pastor, certamente dirigindo uma igreja, recebendo professores, pedagogos na igreja, pessoas com magistério, claro que eu vou me interessar em utilizá-los para determinadas funções da igreja, mas as funções não tem nada a ver com a chamada, porque a chamada é divina, a chamada é espiritual, e nem sempre alguém que ensina na escola tem chamada para pregar na igreja. Às vezes na escola ele consegue desenrolar com facilidade, porque passou a noite preparando uma aula, mas quando ele sobe no púlpito, trava tudo e ele não consegue falar. Aí
Aí alguém diz, mas como pode alguém que tem um magistério, que tem uma estrutura pedagógica, não consegue falar? Porque a chamada é algo que vem diretamente do céu, os dons são emprestados, nós não temos nada, tudo é dele, e ele usa quem ele quer. Aleluia. Abraão era de uma família de Baalins, porque o pai de Abraão, ele era fazedor de estátuas de adoração. Era o maior artesão que tinha na região da Mesopotâmia, em Harã. Abraão vem da descendência de Sem, que é filho de Noé, ou seja, Abraão vem da 9ª geração de Sem. Abraão já vem lá de trás, e a família de Abraão, aleluia, vai se desenvolvendo na Mesopotâmia, região futuramente da Babilônia, dos caldeus, e a Bíblia vai contar, e a história também não mente, quando diz que o pai de Abraão era um grande idólatra de Baal e de Marduk, rei Deus da Mesopotâmia. Então Abraão tinha fortes indícios de que seria certamente um pagão também. E olha que coisa interessante. Abraão, irmãos, ele é um divisor de águas para o Velho Testamento. Porque antes de Abraão, Deus não cobra leis. Antes de Abraão, não há civilização. Pelo menos no que diz respeito às coisas de Deus. Tudo vai crescendo de maneira absoluta. Depois de lá, da Torre de Babel, quando houve aquela bagunça toda étnica, as pessoas começaram a viver em povos diferentes e ninguém mandava em nada. Todo mundo tinha suas próprias regras, suas próprias leis. Aí Deus disse, eu vou organizar as coisas e a partir de Abraão, o mundo será diferente. E Deus, então, amados, aparece a Abraão. Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente fica aqui na igreja brigando por causa de cargo, de responsabilidade. Porque o pastor só chama fulano, só chama ciclano. Por que será que o pastor não me vê? Por que será que o pastor não me enxerga? E a gente acha que é o pastor. E o tempo está passando, e nós aqui, eu sou um pouco mais jovem, mas sou precoce, porque iniciei meu ministério bem lá embaixo, mais cedo. Aos 17 anos de idade, os irmãos conhecem a minha história aqui, eu já contei. Aos 17 anos de idade, fui consagrado a diácono, ainda solteiro, porque ainda naquela época, alguns pastores consagravam diáconos solteiros, que entendia a chamada, e alguém disse, vai dar trabalho, e não dei. Nunca dei trabalho aos meus pastores. Depois, não passei pelo presbitério, e fui consagrado ainda solteiro a evangelista pela convenção geral. Era uma excepcionalidade, mas acontecia naquele tempo. Questão da chamada de Deus. Houve questionamentos? Houve. Eu fiquei incrível, fiquei no meio de um monte de pastores mais velhos, de obreiros que não queriam, que achavam que eu não tinha capacidade, porque existe uma coisa chamada capacitação e a outra chamada capacidade. Capacitação que você recebe daqui da terra, a capacidade é o que você recebe de Deus. Então Deus diz assim, ó, capacitado, mas eu é que você vem com capacitação de fora, mas eu é quem capacito. Moisés achava que era o cara. Tinha aprendido todas as línguas, aprendido todas as culturas egípcias, que para os irmãos que não sabem, eram uma das culturas mais importantes daquele tempo do mundo antigo. E quando Deus chama Moisés, Deus disse, não me importa as suas faculdades, não importa os seus conhecimentos, a sua cultura egípcia para mim não é nada, eu quero que você agora venha para o deserto, porque eu vou te ensinar como é que se atende a chamada. No deserto, Deus desconstruiu tudo. De uma maneira tão brutal, foi violenta a maneira que Deus chamou Moisés. Vocês não sabem disso? Que Moisés, quando Deus chama ele para a obra, diz, agora você está pronto, vai lá no Egito e vai fazer o que eu te criei para fazer. Aí ele diz, não posso. Por quê? Porque eu não sei falar.
A única coisa que eu sei é falar com a ovelha, cajado de ovelha. Senhor, eu desaprendi tudo, eu estou com vergonha, eu estou com medo de ir lá. E Deus entendeu que de fato ele não tinha condição de dialogar com o príncipe do Egito. E aí Deus fala, pois Arão vai contigo, e ele vai falando, e tu vai fazendo o que eu vou mandando. Os irmãos veem como é que Deus faz na chamada? Na chamada não existe lógica. Deus pega o pequeno e bota em cima. Deus pega o que está em cima e bota embaixo. O pastor da igreja é soldado, mas tem 2, 3 diáconos que é tenente e é capitão, e pode ser que tenha um major coronel na porta da igreja e tem que bater continência para o pastor que é soldado. E alguém diz, mas pastor, ele é tenente coronel. Só que dentro da chamada de Deus não existe patentes. É Deus quem determina a patente. Claro, existe um respeito. E o obreiro que está lá na porta, que é um tenente, ele entende, mesmo sendo oficial, que o soldado tem um chamado de Deus que ele precisa se submeter. É claro que dependendo da igreja e do pastor e do oficial, é bom que o pastor pegue leve com ele, porque se o soldado, que é o pastor, for do mesmo quartel do tenente, aí o tenente vai pegar ele lá no quartel e vai se vingar. Mas a verdade, amados irmãos, é que quando Deus chega para Abraão, diz assim, Abraão, sai da tua terra. Deus está dizendo para ele, deixa heranças, abre mão de tudo que você aprendeu aí. Tudo que você tem, deixa para trás. Princípio da chamada, tem que estar disposto a sacrificar alguma coisa pelo que Deus te chama. Quer ser cantor? Sacrifica. Quer ser pregador? É tão fácil, né? Hoje as pessoas querem ser pastor, hoje inclusive são pastores com muita facilidade, porque eu nunca vi consagrar tanta gente como tem consagrado hoje. Eu não vou entrar nessa questão não, que é uma questão mais administrativa, deixar para uma outra situação. Mas a verdade é que nós temos visto muitas pessoas que estão sendo separadas sem chamada. E isso traz um prejuízo muito grande para a obra. Por quê? Porque até podem ter chamada, mas o tempo da chamada não chegou ainda. E não despertou nele ainda a chamada. Não tem paixão pela obra ainda. Não é porque eu terminei um curso de bacharel, ou porque eu sou doutor em divindade, que eu terminei meu doutorado em teologia, que agora estou pronto para pastorear a igreja, que agora estou pronto para administrar algum trabalho. Não, senhor. Porque o chamado é divino. E quando Deus chama, alguém questiona e o pastor diz assim, irmão, vai brigar com Deus, foi Deus que mandou, eu senti. E outra, geralmente a chamada é a própria igreja que indica. A igreja vai olhando e diz assim, rapaz, esse obreiro aí, pastor, obreiro é bom, viu? Está na hora não, pastor, de consagrar ele. A igreja vai orando. A própria Bíblia diz, e orando e jejuando eles, o Senhor disse, aparta Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Saulo era poliglota, falava 3 idiomas do tempo dele, antigo. Dupla nacionalidade, era judeu, mas também era romano. Conhecia o helenismo como ninguém, a cultura grega. Era pretoriano, ou seja, da guarda real do imperador. Centurião, controlava e comandava 100 homens e eles morriam por ele. Era hábil na espada, era hábil em todo conhecimento de estratégia de guerra. Aí quando Deus chama ele, diz assim, vai para a casa de um homem que eu estou preparando para cuidar de você lá, vou desconstruir você, e quando você sair de lá, você vai se preparar, porque eu vou te revelar o quanto você vai sofrer pela minha obra. Tudo que Paulo perseguiu o povo, ele sofreu. Paulo só vivia preso, apanhando, sem roupa, mordida de cobra,
humilhação, perseguição, chicotada, tudo que você pode imaginar, fome, sede, tudo que você pode imaginar, Paulo sofreu. Naufrágios. E Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa, ele diz assim, ó, não tenho nada como preciosa, nem a minha vida, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é um lucro muito maior. Então um dos princípios da chamada é desconstruir aquele sentimento de que a chamada é vaidade. Você não pode achar que você foi escolhido, que você foi separado, que você foi chamado, que agora você é melhor do que ninguém. Paulo entendeu bem isso. E o próprio Deus certifica-se de que ele não se envaideça, porque quando Paulo tem uma visão vislumbrante do céu, que a Bíblia diz que nem João, lá na ilha de Patmos, viu o que Paulo viu, porque Paulo disse assim, ó, eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Já João tagarela tudo, conta tudo que viu lá. Eu vi o céu, o trono, eu vi a luz, eu vi o brilho, eu vi assim e assim e assim, e vai contando detalhes. Paulo diz, eu não consigo falar, porque quando a palavra vem na minha boca, eu não consigo descrever o que eu vi. Mas às vezes eu queria me inchar, eu queria virar um pavão, para dizer, eu vi, eu contemplei. E aí o Senhor botou um espinho na carne dele e disse, fique quieto, não conte nada. Como diz a expressão aí fora, abaixa a bola, você não é ninguém, eu sou da tua vida. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te capacitei, fui eu que te revelei, sou eu que te uso, sou eu que faço, então só me glorifica. E ele diz assim, aí então eu passei a agradecer e a glorificar ao Senhor e a engrandecer a Deus. Sai da terra, Abraão, sai do meio desse povo adorador de ídolos. Está disposto? Eu abri mão da minha família, abri mão dos meus amigos, abri mão do meu trabalho em São Paulo, abri mão de tudo. Em 2008 vim bater aqui no estado do Ceará. Para passar aperto, para pedir favor, para depender de oferta da igreja, para muitas das vezes escassez, lutas. Quantas vezes nos meus carros, no meio de um prego, voltando de culto no meio do interior, em carroçal de 40 quilômetros. E lá em São Paulo não faltava nada não. Porque eu dava um grito lá, a família resolvia. Eu tinha as minhas coisas. Mas o preço da chamada, olhe para o teu irmão e diga assim, tem que estar preparado para pagar o preço. Aí ele fala, sai do meio da tua terra. Deus despatriou Abraão. É triste, né? Você ter que abandonar tudo assim do nada, porque Deus só falou, sai. Como é que é? Sai. Abraão não questiona. Pedro questiona, se eu for contigo, quanto eu ganho? Foi assim que Pedro falou? Se o senhor me levar com o senhor, vou ganhar quanto? Estou deixando o barco, estou deixando pesca, estou deixando tudo. Vou ganhar ou não vou? Aí o senhor disse, nessa vida 100 vezes. Tá bom para você? E de quebra ainda te dou a vida eterna. Aí ele falou, tá fechado. É bom quando alguém recebe alguma coisa em troca, mas a chamada não te oferece nada. Quem é chamado por Deus tem que entender que você tem duas opções. Primeira, você atende a chamada por prazer. Eu quero fazer a obra. Eu quero ser útil na obra de Deus. Eu quero deixar alguma coisa para alguém depois. Eu quero fazer algo para agradar ao Senhor. E existe aquele que faz a obra por responsabilidade, obrigação. E eu vou dizer para os irmãos, é o obreiro mais trabalhoso que tem.
é o obreiro que faz a obra porque é obrigado a fazer. Você vê que ele já vem para o culto abrir a igreja zangado, reclamando, porque os irmãos, essa hora o pastor também nem chegou, o som não ligou, não sei o quê. Ele, em vez de fazer tudo isso e adorando a Deus, ele está zangado. Eu nunca gostei de ficar lá fora da igreja. Quando eu era diácono, eu botava os irmãos para dentro e puxava a criança pelas orelhas e botava no colo da mãe, segure aí. Naquele tempo a gente fazia isso. Hoje não pode mais, nem os pais podem bater nos filhos, quanto mais nós puxar a orelha de criança na igreja dos irmãos, né? Mas naquela época era assim, criança começava com zoada, primeiro que a mãe nem deixava, né, irmão? Que a mãe já andava com uma varinha de marmelo, uma cinta, né? Vinha para a igreja com a Bíblia e a cinta, a criança começava a berrar ali, ela tome no meio das pernas. E quando o obreiro fugia da mãe, o obreiro pegava e disse, vem cá, quem é sua mãe? Aí minha mãe lá, aí a criança ia chorando, né? Segure seu filho aí. Aqui é a casa de Deus. Então a chamada tem que ser espontânea. Eis-me aqui, envia-me a mim. Estou aqui, Senhor. Usa-me como o Senhor quiser. Um dos princípios da chamada é que a chamada não te oferece nada. Sabe o que a chamada oferece? Como diz o cearense, peia. É luta, irmão. Ou prova. Parece que quanto mais você faz a obra, mais Deus te prova. E é prova em cima de prova. A gente não descansa de uma, já entra outra. E quanto mais Deus vai te exaltando, mais prova vai chegando. E a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. E a cobrança vem. E é gente apontando, é gente com inveja, é gente brigando, é gente falando mal, é gente tentando te derrubar, é luta de um lado, é luta de outro, e você vai, cada vez que Deus vai te exaltando, a pé vai aumentando, e você vai se, aleluia, glorificando a Deus, e o Senhor vai sendo exaltado, e quando você menos imagina, já está dentro da vontade do Senhor. Abraão não questionou. Abraão bateu continência e disse, sim senhor, para onde? Deus disse, para a terra que eu vou te mostrar. Sai da tua terra, da tua parentela. Parentela tem a ver com heranças biológicas. Tem gente que tem dificuldade de deixar papai e mamãe. Eu já fui enviar obreiro para a obra, para dirigir congregação que era 15 quilômetros da sede, da casa do obreiro. E eu disse, meu filho, tu vai dirigir a igreja lá. Tal. Pastor, eu não gosto muito de ficar longe da mamãe, não. Eu disse, quem consagrou você mesmo, hein? Que eu tinha chegado lá e já era herança, já tinha recebido a herança. Eu disse, quem te consagrou mesmo? Ah, foi o pastor fulano. Eu digo, amém. Tá bom, meu filho, fique sentadinho aí, não se preocupe não, viu? Aí eu coloquei um outro diácono na porta, a esposa dele veio brigar comigo. Disse, pastor, por que só meu marido fica na porta? Eu já disse para ele parar de ser besta. Meu marido tem chamado, ele prega. É para o senhor botar ele para pregar, não é para deixar ele na porta lá, na prateleira congelando, não. Eu disse, amém. Meu irmão, saia da porta, sente aqui. Que a gente tinha uns bancos que os obreiros ficavam sentados do lado do púlpito, assim. Não sei se no tempo central já teve isso, né? Antigamente, aqui é porque aqui no Ceará, os obreiros sentam todos aqui no púlpito, né? Fazem companhia para nós. Mas em São Paulo, no Sudeste, não sei se alguém aqui já foi para São Paulo ou para a região do Sudeste, pode dar uma olhada lá. Diáconos e auxiliares não sentam no altar. Só senta de presbítero para cima. Porque entende-se que diáconos e auxiliares é para estarem dentro da igreja, no meio do templo, nas escalas, fazendo trabalho. É claro, evidentemente, hoje tem uma escala de obreiros, por isso que temos obreiros sentados, descansando. Estão na contenção. Mas o costume de lá é esse. Aí eu chamei o obreiro e disse, sente ali, meu filho, fique sentado ali. E ele ficou até eu sair da igreja. Até eu entregar o trabalho, ele ficou sentadinho lá. Eu ficava com medo de chamar ele para qualquer coisa, porque a mulher dele era brava. Se ele tinha medo dela, imagina eu, irmãos. Abraão, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai.
Desprende chamada. Chamada não tem só promessas, amém? Chamada tem responsabilidades, tem cobranças. Eu nunca assumi uma igreja para ficar choramingando, para ficar na sede reclamando para o pastor, dizendo: pastor, está sofrendo demais lá, pastor, muita luta, tem uns obreiros lá, tem uns irmãos, a obra não cresce, não vai para frente. Nunca fui, nunca. Eu sempre fui arrancador de toco e comedor de sal, o pastor sempre soube isso. Quando tinha um trabalho pagando preço, ele dizia assim: o Andrezinho, e me botava para lá, e Deus me abençoava. Eu não perguntava se a renda era boa, quantos membros tinha. Ele só dizia para mim: o pastor que estava lá levou todo mundo embora. Te prepara que ele ainda para topique na porta da igreja para os irmãos entrar, o restante que sobrou para ir junto com ele. E assim era. E fomos fazendo a obra e Deus ia nos abençoando. A chamada é isso, é obedecer. Princípio da chamada, repita comigo: obediência. Quem não obedece não é abençoado. Porque depois da chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão, porque, escuta aqui, irmãos, olha, não sei se vocês já entenderam por que Deus chamou Abraão. Vocês já entenderam? Pastor, mas para que Deus chamou Abraão? Para ser abençoado. Deus escolheu Abraão no meio da Mesopotâmia, no meio daquela família amaldiçoada, no meio daquele povo incrédulo, para abençoar ele. Diz assim, ó: e eu te abençoarei. Deus chamou Abraão para abençoar. Diga: você foi chamado para ser abençoado. E aí Deus fala para Abraão: e em ti serão benditas todas as nações. Aí Deus diz: você não foi chamado só para ser abençoado, você também foi chamado para abençoar. Então quem tem chamada de Deus na obra, não tem chamada de Deus para ficar para ele, ele tem chamada de Deus para ele fazer compartilhar. Aonde você passa, na onde bota a mão, na onde bota o pé, o que você determina, Deus vai abençoando. Aonde você vai chegando, a bênção vai com você. Coloca na porta, a bênção vai com você. Coloca para a mocidade, a bênção vai com você. Bota no púlpito, a bênção vai com você. Prega, Deus abençoa. Canta, Deus abençoa. Vai à igreja, Deus abençoa. Aonde você for, Deus te abençoa. E alguém vê que você tem chamada. Agora, quem não tem chamada, pula de igreja em igreja, bota em departamento, só dá confusão, não prospera, a obra não prospera, trava tudo, é uma luta grande, e ele sai da igreja, vai para outra, chega lá também, não cresce ali, não cresce acolá, porque não tem chamada. Mas quem tem chamada floresce aonde Deus coloca. E Abraão saiu. Então um dos princípios, e eu vou finalizando, é a bênção de Deus. Crente obediente, está lá nos Heróis da Fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, mesmo não sabendo e nem contemplando. Pela fé Abraão acreditou naquele que chamou. Como é que vai ser? Não interessa. Ei, Abraão, tu veio fazer o que aqui? Não sei. Mas você faz o que? Também não sei. Por que Deus te chamou? Não sei. Eu não tenho como explicar por que ele disse: é você que eu quero. Porque a chamada é uma escolha divina. Deus viu alguma coisa em você que ninguém vê. E quem murmurar contra você é porque não está vendo. E não precisa ver. Quem precisa ver é Deus. Deus escolheu Abraão e disse: é você, Abraão. E Abraão vai caminhando e obedecendo a Deus. Eu tenho medo disso. Eu morro de medo. Irmãos, eu sou assustado e assombrado de medo de Deus. Porque depois que você é chamado, se você vacilar, aí Deus vai testar a sua chamada. Aí Deus chama Abraão. Aí Abraão vai obedecer a Deus. Aí lá no meio do deserto, Abraão se zanga, sai da posição,
vê o Egito florescido lá embaixo, e Abraão diz: opa, o Nilo, olha que coisa linda, minha filha. E Deus fala: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Segue a direção que eu vou te mostrando, aonde você vai. Aí ele disse: não, vou descansar um pouquinho lá embaixo. Quando ele vai lá para baixo, quase que ele perde a Sara, porque alguém colocou os olhos na Sara. Devia ser muito bonita a Sara. Primeiro que o nome dela significa princesa. Aí alguém olhou para Sara e disse, aí Abraão, com medo de morrer, falou: não, é minha irmã. Aí o faraó diz: já que é sua irmã, então eu vou namorar com ela. Quando vai para tocar em Sara, a Bíblia diz que Deus bota uma doença no faraó e começa a terra toda a ficar doente. Quer dizer, quem tem chamada não pode ser tocado. Quem tem chamada é consagrado a Deus. Quem tem chamada é escolhido. Quem tem chamada é separado. Ninguém toca em quem tem chamada. Pastor, e o que eu faço? Tem gente tocando em mim, tem gente falando de mim, tem gente reclamando de mim. Vá fazendo a obra e deixa com quem te chamou. Quem te chamou se responsabiliza. Quem te chamou vai te defender. Quem te chamou vai advogar a tua causa. Quem te chamou vai providenciar o que você precisa. Quem te chamou vai abrir a porta. Quem te chamou é quem vai tomando a diretriz, e você só vai fazendo a obra e ele vai cuidando do resto. Deus se zangou com Abraão, e na subida Deus disse: Abraão, já estava com quase 90 anos, mais de 90 anos, aí Deus disse: vou te dar um filho e de ti sairá uma grande nação. Abraão disse: como é que é, Deus? Vou te dar um filho. Estou com 99, papai. A mulher está velha também. Não dá não, senhor. Não tem condição não. Aí Deus disse: eu te chamei. E quando Deus te chama, Ele te chama para viver sobrenatural. Por isso que eu falei para os irmãos que a chamada é complexa, porque a chamada não tem lógica. Porque na chamada, no percurso da chamada, Deus vai fazendo coisas acontecerem que é inexistente, vai trazendo à existência as coisas que não existem, e você vai dizendo: mas meu Deus, como é que pode? É crente no meio da chamada que aparece um câncer, do nada o câncer desaparece, e Deus vai fazendo milagres, e vai acontecendo, e no meio da chamada chega alguém na porta da igreja, e diz que é o pastor da igreja, lá no interior. Aí diz: pastor aquele ali. Diz: pastor, eu sou dono de uma loja de material de construção aqui, e eu gostaria de fazer a doação da reforma toda da igreja. No meio da chamada você vai fazendo a obra, e Deus vai trazendo o sobrenatural, e vai acontecendo milagres, e esses milagres vão fortalecendo a tua chamada, vão abrilhantando a tua chamada, vão chancelando a tua chamada, e ninguém resiste quem tem chamada. E a Bíblia diz que Deus deu a Abraão um menino, e o menino cresceu, ficou bonito, formoso, lindo, mas Deus não esqueceu o que aconteceu lá atrás. E Deus falou: vou provar se realmente Abraão está. Porque tem momento na vida da gente que a gente fica meio acostumado, acomodado, preguiçoso. E aí Deus pega e diz assim: vou pedir para ele o menino. Diga para o teu irmão, diga para ele assim: irmão, cuidado. Tem um hino que diz assim, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Deus não tem negócio com gente que tem dúvida da chamada. Quem tem dúvida da chamada? Quem aqui tem certeza da chamada de Deus, levante a mão. Se Deus te chamou, irmãos, é prego batido e ponta virada. Não se preocupa que vai acontecer coisa grande na sua vida. Aí Deus chega para Abraão e diz: Abraão, tu me amas? Senhor, eu sou louco pelo Senhor. Abraão, eu preciso que você me faça um sacrifício. Se diga, Senhor, qualquer coisa. Quantos bois o Senhor precisa? Quanta novilho o Senhor precisa? Eu pego emprestado até de Ló, se for preciso. Deus disse: me dê o seu filho, eu quero Isaque. Abraão disse: mas Senhor, o Isaque é o meu amor, é a minha vida, o Senhor deu para mim para tirar. Eu quero ele, leve para o Monte Moriá, e lá no Monte Moriá,
ó, quietinho, não conta nem para Sara. Você vai me entregar o menino e eu quero que você mate ele. Quem está disposto a entregar o menino para Deus aqui? Eu sei que nessa hora até aleluia falta. Porque é difícil mesmo, irmãos. Deus só pede coisas que dói na gente. Já percebeu isso? Tem hora que Deus chega para testar a nossa capacidade de confiar nele. E a gente fica doido, fica confuso. Por que, Senhor? Mas como isso? E Deus disse, porque eu quero testar a tua fidelidade. Princípio da chamada, repita, fidelidade. E Abraão pega o menino e sai com ele. E era um menino já era um menino jovem. Flávio Josefo disse que ele tinha devia ter aproximadamente 17 anos. Ele leva o menino e vai subindo com ele. Papai, eu estou vendo um negócio estranho aqui, porque a gente tem aqui a lenha, nós temos aqui o cutelo, nós temos o fogo, mas eu não estou vendo. Cadê papai o sacrifício? Aí Abraão começa a amarrar a perninha do menino. E a lágrima descendo, e amarra os braços do menino. Papai, não estou entendendo nada, que é isso? Fique quieto, meu filho, não se preocupe. De duas, uma, ou Abraão confiava plenamente em Deus, ao ponto de dizer, na última hora ele vai fazer alguma coisa. Ou Abraão era tão fiel a Deus, que Abraão disse, se Deus pediu, é dele, e eu vou dar o que Deus está pedindo. Quando Abraão levanta o cutelo para cortar a cabeça do menino, o anjo do Senhor brada do céu e disse, não! Agora eu sei que temes a Deus. Eu imagino, pastor, que Abraão caiu de joelhos sem força, as pernas estavam bamba, ele disse, quase Deus. E ele agarra o menino. E Deus disse, olha para o lado, e Abraão olha e tem lá uma ovelha, um cordeiro que está amarrado por Deus, e Deus diz, sacrifique ali, meu filho. Deus está dizendo, Ele está provando a tua fé, mas não se preocupa que na última hora, Ele vai providenciar um cordeiro para você não precisar sofrer. Por favor, olhe para o irmão do teu lado e diga para ele, Deus está só testando você. Ele conhece a tua estrutura. Você está achando que está perdendo tudo, não se preocupa. Na última hora Deus vem para te socorrer. Aleluia. Aleluia. Quem tem chamada tem que aprender a renunciar. Tem que aprender a se desprender das coisas. Aleluia. Tem que aprender a sacrificar. Tem que estar disposto a dizer, Senhor, seja como tu quiseres. Eu estou aqui para obedecer, não estou para questionar. Sim, Senhor, pastor, para onde o Senhor mandar eu vou, estou aqui para fazer a obra. Eu fui chamado por Deus, eu sinto a chamada, o peso da chamada está sobre os meus ombros. Eu não vou ficar vacilando, eu vou obedecer a chamada, porque o Senhor Deus está preparando uma Canaã para mim. Tem terra boa para mim, porque a Bíblia diz que o projeto de Deus era levar Abraão de Parã, da Babilônia, da Mesopotâmia, para Canaã. Canaã, amados. Deus leva Abraão. Abraão fica lá acampado. E lá Deus fala com Abraão. E Abraão erege um altar ao Senhor. E o nome do altar é Betel. E Deus disse, Betel é casa de Deus. Eu vou ficar habitando aqui, viu, Abraão? Sabe o que Deus está dizendo? Que na chamada você habita em Deus.
você é levado, é conduzido para dentro da vontade de Deus, porque Deus deseja te chamar, porque o chamado de Deus para você é te abençoar. Deus deseja que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João capítulo 2 da segunda epístola de João diz: eu desejo, amado, que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É um desejo de Deus. Então o princípio da chamada é esse: subserviência. E eu finalizo a mensagem dizendo que quem quer servir a Deus precisa deixar tudo para trás. Eliseu, quando recebeu Elias na fazenda, a primeira atitude de Eliseu, quando ele é chamado por Elias, ele mata os bois. Ele levava a 13ª junta de bois, se não me falha a memória. Fez um churrasco para todo mundo e disse: mate os boi tudinho. Disse: mas senhor, se o senhor voltar, não volto mais. Mas e se o senhor não quero mais saber? Vamos matar os boi, eu quero agora andar com aquele homem. Para onde ele for, eu estou dentro. E a chamada de Elias atraiu Eliseu, e Eliseu se tornou 2 vezes a maior potência espiritual que Elias era. Quando Deus chama Timóteo, Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti, a chamada que te foi dada por profecia. Há quem diga que quem profetizou foi o apóstolo das consolações, Barnabé, que era um grande profeta, que andava com Paulo na casa de Lóide e de Eunice, da família de Timóteo, e diz: e também com a imposição da mão do presbitério. Há quem diga que Paulo era presbítero e naquele dia de manhãzinha, quando Timóteo era pequenininho, ele abençoou ele, orou por ele, e lá na frente, Timóteo recebe a maior chamada daquele tempo: substituir Paulo. Então, finaliza a mensagem dizendo: o tempo pertence a Deus. Se você não foi chamado ainda pelo pastor, pelo ministério da igreja, é porque não é tempo ainda, mas não significa que você não é chamado, porque a Bíblia diz que lá no meio das malhadas de ovelha, Jessé foi lá, e Deus disse: Jessé, o menino matou um leão, matou um urso, e eu tenho certeza que ele vai matar o gigante. E a Bíblia diz que Jessé levou a botija e derramou na cabeça do menino. Sabe, depois que ele estava na mesa, comendo com todos os familiares, que ele recebeu a botija de azeite na cabeça dele, você sabe o que aconteceu? Ele foi de novo para as malhadas de ovelha, e não se sabe quanto tempo que Davi ficou andando por lá pelas ovelhas, quem sabe até chateado, dizendo: puxa vida, Deus me consagrou a rei, e eu estou aqui parado no meio dessas ovelhas, no relento, sofrendo, humilhado, desprezado, porque depois que Jessé me consagrou, agora meu pai nem conversa comigo, meus irmãos nem quer graça comigo, minha mãe nem fala comigo, eu estou aqui abandonado. Não, Senhor, a chamada de Deus já estava brotada dentro de Davi, e estava crescendo de um jeito tão maravilhoso, que Davi entendia que o tempo de Deus era fenomenal, de forma que quando Absalão se levanta contra Davi, o próprio filho, para tomar o reino, e alguém chega para Davi e diz: Absalão, teu filho, tomou o reino, controlou tudo, e agora quem manda é ele. Sabe o que Davi fez? Davi era um grande líder, um grande guerreiro. Davi cortava bucho de gente, falando em mistério, dançando no meio, aleluia, do arraial. Você sabe o que Davi fez? Davi diz, os valentes de Davi disseram assim: se o senhor quiser, nós quebra tudo, nós tomamos o reino de volta e te devolve. E Davi falou: não, vamos embora, porque o jovem Absalão agora é o rei. E Davi foi embora, porque Davi entendeu o seguinte: quem me colocou no trono me devolve o trono, quem me tirou do trono também me coloca no trono de volta. Vamos para lá e vamos esperar, o tempo é dele. No tempo de Deus, Davi voltou de novo para o trono. 75 anos. É muito tempo, né, irmãos? Foi o tempo que Deus chamou Abraão. Então, não se preocupe, não importa o tempo que leve. Para você está demorando, mas no tempo de Deus ainda está dentro do tempo.
Que o Senhor Deus nos ajude, e esse é o último conselho, a consideração final da mensagem, que o Senhor nos guarde de negligenciar a chamada de Deus. Não despreze a chamada que Deus tem na tua vida. Desperta. Tem gente que tem chamada para orar, ore mais. Tem chamada para curar, vá visitar doentes. Ah, mas o pastor, é só os diáconos que vão com óleo. Não, vá lá. Se alguém está doente, vá lá, coloque a mão sobre ele, ore por ele. Deus te deu autoridade para curar enfermos. Tem gente na igreja que tem dons de curar. Tem pessoas na igreja que tem dom de revelação, de visões. Tem gente que tem chamada para pregar. Vá preparar mensagem, vá ler a palavra, estude, faça o curso de seminário, porque a chamada você já tem, a capacidade de Deus já está sobre você. Agora vai se preparando para você ficar mais excelente do que os seus irmãos. E por fim, nunca, jamais desonre a chamada. O maior medo que eu tenho é desonrar a chamada de Deus. Se Deus te chamou, seja exemplo dos fiéis. Faça com amor, faça com responsabilidade, com carinho e com dedicação. E sempre vigilante, porque Deus te chamou, mas existe alguém que está ao derredor tentando passar a rasteira para roubar a tua chamada de você. Mas se você estiver vigilante, o inimigo não tem como tocar. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, eu oro por cada um dos teus filhos aqui esta noite, ó Senhor. Pai querido, subordinado a esta palavra que nós pregamos neste lugar, Senhor, cada um de nós aqui sente uma chamada específica. Nós temos uma chamada peculiar, Senhor. Alguns estão desanimados no meio da chamada, outros estão, Senhor, desejosos. Temos pessoas no nosso meio que vibram, Senhor, na chamada, e outros, Senhor, que só tem emoção na chamada. Mas a verdade, ó Deus, é que nem todos são chamados. Mas aqueles que são chamados, que o Senhor nessa noite os capacite, ó Deus. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, dê fé, dê obediência. Ensine-os, ó Pai querido, dê resistência para que eles possam, ó Deus, aleluia, Pai querido, no meio do sofrer da chamada, eles possam resistir e se tornarem excelentes naquilo que vão fazer. Pai querido, desperta, Pai. Aleluia, Senhor, nós precisamos de pessoas despertadas para a obra. Que o Senhor nesta noite, ó Deus, nos ajude a desprender, a sacrificar, a nos anular, Senhor, a abrir mão de coisas, ó Deus, que nós possamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, fazer como Paulo fez, Senhor, não ter a vida dele por preciosa, mas só, ó Pai querido, obedecer a chamada e confiar no Senhor, ó Deus, que possamos ter a fé de Abraão, ó Deus, de não questionar o Senhor, aleluia, para onde o Senhor nos manda, o que o Senhor quer que nós façamos, simplesmente obedecer, eis-me aqui, Senhor, e fazer segundo a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, pelos obreiros que estão aqui à retaguarda, Senhor, os que virão, que não podem estar aqui essa noite, aqueles que estão assistindo a live, ó Pai, aleluia, da palavra de Deus, do culto desta noite, aonde estiverem, Senhor, que possam sentir o chamado do Senhor, ó Deus, como Samuel, Senhor, que eles possam ouvir a tua voz, bradando, ó Pai, no seu coração, que eles possam ouvir o som da tua voz, dizendo que o Senhor está chamando, que o Senhor está convocando, alistando eles para uma obra especial. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. E onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.
bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará. Fiquemos de pé, meus sobre queridos. todas as nações. Glória a Deus. Onde eu passar. Obrigado, Senhor, Eu não por esta palavra correrei tão maravilhosa, atrás de Senhor, bênçãos, que o Senhor tem nos trazido nesta noite. sei Obrigado, que Senhor. elas vão Continua me abençoando teu filho mais e mais, alcançar. por onde ele E for. onde Aleluia. eu colocar a Pregando a planta tua dos palavra. meus pés, sei que a sua bênção chegará. Oh, aleluia. Bendito eu serei na terra. Aleluia. Quem souber pode cantar, Bendito serei, adorando ao Senhor por gratidão nesta noite. quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Oh, glórias. Bendito serei no campo. Aleluia. Bendito serei. Glorificado por seja o nome do onde Senhor. eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. O segredo está em obedecer a sua voz. Meus queridos, a irmã Cristiane Brilhante pede as orações por Marilourdes, sua mãe, e também pede oração por ela também. A irmã Josi Oliveira, de Cuiabá, Mato Grosso, está pedindo as orações pelo irmão Carlos Augusto Oliveira. Amanhã, dia 26/5, haverá culto de campanha na casa do diácono Antônio Carlos Filho. Toda a congregação está convidada e a campanha vai iniciar às 19h30. Amém. Irmãos, enquanto o pastor André pregava, e no começo ele falou sobre a barba, né? Foi, pastor? Você estava assim e tal, não tinha havido tempo ainda, a correria. Eu me lembrei, desde o tempo que eu aceitei a Cristo, em 81, dia 24 de janeiro, eu passei por diversos pastores. Meu primeiro pastor foi o pastor João Viana, na Expedicionários. Depois fui morar no Conjunto Palmeiras, onde nós tivemos ali, durante 5 anos e meio, alguns pastores. Depois voltei, Expedicionários, pastor Valdemar de Freitas, e tive diversos pastores, mas um dos pastores pelo qual nós passamos, pastor Paulo Buarque, era um oficial da Marinha, reformado, mas um dos homens mais humildes que eu conheci. Muito sábio, e ele foi o meu primeiro pastor ali, no Conjunto Palmeiras. Quando nós casamos, fomos morar lá. E um dia eu trabalhei ali como presidente de mocidade, né? Chamava presidente de mocidade. Trabalhei ali, pastor André, 5 anos e meio. E um dia eu trabalhei na Camilo Moda 6 anos, e correndo muito, chegando em casa tarde, saindo cedo, e não tive tempo de cortar o cabelo. Estava um pouco cabeludo. Aí o pastor Paulo Buarque chegou perto de mim assim, botou a mão no meu ombro, e disse assim: irmão Gerardo, eu sei
eu sei que eu não tenho dinheiro, mas se o senhor vê um dos jovens cabeludo, o senhor fala comigo que eu arranjo um dinheirinho para cortar o cabelo dele. Aí eu disse, pastor, o senhor está falando comigo, pastor? Não, estou não. Ele começou a rir, me abraçou, estou falando com o senhor não, irmão. Tá, sim, senhor. Pastor, eu não cortei porque não tive tempo, mas vou cortar. Então ele falava de uma maneira, ele corrigia a gente de uma maneira tão simples, tão maravilhosa, um dom de corrigir as pessoas. Eu achei aquilo lindo, desejei muito para ele, e aprendi muito com ele. Aprendi com todos os meus pastores, mas eu aprendi algumas coisas com o Paulo Buarque, que ficou gravado, várias coisas, que ficou gravado no meu coração. Amém? Quero convidar o presbítero Laed para fazer a oração final e orando pelo meu irmão Sandro. Tem passado momentos difíceis, irmão, da UTI, mas estivemos com ele domingo passado, pois é, sábado agora, e terça-feira também, e hoje nós tivemos uma boa notícia, que ele já está bem melhor. Amém? Os irmãos continuem orando por ele, está numa batalha, numa luta, numa guerra, e também orando pelo senhor Lucas, que é irmão da sogra do meu filho Samir, tá bom? E também pelo irmão Nilo, pastor Nilo, e pelo irmão João Bosco, que também está enfermo, já está em casa, amém? Já está em casa, irmão João. Mas também tem muitos aqui, irmãos, tem muitos que estão precisando das orações da igreja. Amanhã, circo de oração, a partir das 19 horas, e em seguida, lá de 10 horas, às 23h45, a vigília. Amém. Sim, culto de jovens, já falamos aqui, a partir das 18 horas, um grande culto. Me disseram, quinta-feira, domingo passado, que era o irmão Aníbal Otávio, que seria o pregador. Regina? Confirmado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos. São muitos os pedidos de oração. Às vezes nós não lembramos o nome de todos, mas o Senhor lembra, sabe. E o pastor falando aqui do Sandro, nós oremos pelo Sandro, oremos pelo pai do Jean. O pai do Jean já está em casa, está fazendo fisioterapia. Irmão, não existe o mover de Deus sem a oração. Não existe. A oração, pastor Gerardo, ela não tem poder. Como é isso, irmão? Não, tem não. Mas a oração, ela move o braço, a mão de Deus. Assim eu creio. E assim eu vou orar crendo. Não vou lembrar de todos os nomes, mas dos nomes que eu lembrar, irei falar. Irmã Valdênia, né, irmão Sebastião? Agradece a oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã Valdênia agradecendo a igreja, preferência ao ministério feminino. Irmãos, vamos orar. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença ainda se encontra a tua igreja, a eleita, Pai, aleluia. Pai, neste momento nós já queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra aqui nesta noite ministrada, Pai, pela tua palavra, Senhor, aleluia, ó Deus, do chamado, Pai, nós cremos, ó Pai, aleluia, que o Senhor tem chamado vidas aqui nesta noite para a sua obra. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos neste momento te apresentar, Senhor, os pedidos de oração.
olha para o Sandro, o irmão do nosso pastor. Conheço o Sandro de muito tempo. Pai, tu és o mesmo Deus. O Senhor não muda, não mudou e não mudará. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Te apresentamos, ó Pai, seu Lucas, te apresentamos, ó Pai, os pedidos de oração, Senhor, que são muitos, muitos, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor pode, o pastor Nilo, Senhor, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós não temos, oh Senhor, um outro Deus, aleluia, nós só temos a Ti, por isso, em nome de Jesus, nós queremos te suplicar, nós queremos clamar a Ti, Senhor, oh Pai, no nome de Jesus Cristo, com a Tua mão potente e poderosa, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer segundo a Tua vontade, mas a nossa vontade é que o Senhor venha curar, é que o Senhor venha levantar, é que o Senhor venha fazer, Senhor, aleluia, para a glória e engrandecimento do Teu santo nome. Oh Deus amado, Deus querido, abençoa, meu Pai, os trabalhos, no decorrer, meu Pai, deste final de semana, sexta, sábado, domingo, Pai, que a Tua glória, a Tua manifestação seja notória, Pai, no nome de Jesus, nesta igreja, Pai, que o Teu mover, o Teu Espírito Santo, venha avivar vidas, venha restaurar vidas, venha trazer de volta vidas que estão afastadas, oh Pai, da Tua casa, mas no nome de Jesus, vai, Senhor, vai aonde nós não podemos ir, faz aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode, o Senhor faz e o Senhor é. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá, meu Pai, aleluia, um restante de noite abençoado, na Tua presença, sonhos e revelações vindas do Teu trono, em nome de Jesus, é o que nós assim te pedimos, e por fé também te agradecemos, todas as bênçãos, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, continue sendo sobre todos nós, desde agora e para todo sempre.